de Portugal, nasce um ecossistema onde a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo se cruzam para moldar o futuro. A CJTEC é um parque de ciência e tecnologia de referência nacional. Focado no apoio a projetos de base tecnológica, atua como catalisador de inovação e acelerador de negócios, fomentando a indústria 4.0 e o desenvolvimento de novos produtos. Comprometida com o progresso, a CJTEC promove iniciativas dinâmicas e inspiradoras, criando um ambiente fértil para o crescimento empresarial. Um espaço onde se fomenta a colaboração, se partilham competências e se capacitam os empreendedores do futuro. É neste contexto que surge a Knowledge Network, uma estrutura que conecta, que partilha, que inova, uma verdadeira rede de conhecimento onde diferentes agentes interagem, colaboram e criam valor. Com o Green+, reforçamos o compromisso com a sustentabilidade ambiental, económica e social, promovendo um ecossistema mais verde e mais consciente. O TechNet é o ponto de encontro entre tecnologia, criatividade, inovação e empreendedorismo. Um evento-chave para quem quer marcar o futuro. Com o Space on Earth, São João da Madeira afirma-se como um hub de negócios impulsionado pela tecnologia espacial, onde o céu já não é o limite. O Criatec é muito mais do que um programa. É uma jornada de capacitação, inovação e aceleração de startups, com mentoria, formações, eventos de networking, training camps e arenas de investimento. Aqui, as ideias ganham força para se tornar realidade. As Tech Talks dão voz a entidades de referência que partilham tendências, desafios e visões para o futuro. Um espaço para pensar, debater e inspirar. Nos vídeos 180 serão abordados de forma sucinta temas atuais nas diferentes vertentes de gestão, tecnológicas, marketing e comunicação, lifestyle, entre outras relevantes. Através da nossa newsletter e de rubricas como Na Incubadora Com, revelamos o lado humano, criativo e inovador das empresas da nossa comunidade e ainda mais além. Com os insights, research sharing e o nosso radar de oportunidades, alimentamos a curiosidade, partilhamos conhecimento técnico e abrimos portas à aprendizagem e à inovação contínua. Na CJTEC, acreditamos que o conhecimento é a base da inovação e que é na partilha que se constrói o futuro. Knowledge Network, onde a inovação se conecta, onde o futuro acontece. Convido-vos a sentarem-se porque temos de retomar os trabalhos deste TechNet, que é para ver se vamos sempre dentro das horas. Vamos avançar para o painel 3, Desafios do Digital. A conversa vai ser moderada por Américo Azevedo, ele é professor associado do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia do Porto, investigador sénior do INESC-TESC, doutorado em Engenharia e Gestão Industrial, tem desenvolvido investigação nas áreas de sistemas de produção, transformação digital e indústria 4.0, com forte ligação a projetos de inovação tecnológica e transferência de conhecimento para o setor industrial. Chamo então ao palco o professor Américo Azevedo. Já é professor catedrático, obrigado e peço desculpa. Mais uma vez, peço desculpa. Já está ligado, não está? Ok, o som está ok, não é? Muito bem. Muito bom dia a todos. É um enorme prazer dar início a esta sessão dedicada aos desafios do digital. Eu vou começar por chamar cada um dos palestrantes, temos 4 convidados e, portanto, eu começava por chamar em primeiro lugar o Nelson Pinho e começava por agradecer a presença do Nelson Pinho. O Nelson é o diretor global da parte digital do IA na EDP. Lidera a estratégia digital e de inovação da empresa, tem mais de 20 anos de experiência em tecnologias de informação, passou pela Microsoft, fundou a Kentra Technologies. O Nelson também tem atividade como docente universitário, tem um grau de mestre e um doutoramento pela Universidade do Porto. De seguida chamo o engenheiro Rui Costa. O engenheiro Rui Costa é engenheiro químico pela FEUP, está na Accenture
desde o ano 2000, tem mais de 20 anos de experiência no terreno a desenvolver projetos de consultoria no setor industrial, em Portugal e no estrangeiro, e atualmente é administrador da Accenture de Portugal, sendo o Client Account Lead de todos os clientes do setor industrial em Portugal. Muito obrigado, Rui. O nosso terceiro convidado é o Luís Gonçalves. O Luís vem da Amorim Cork, é também engenheiro, tem um MBA pela Porto Business School, é diretor de transformação digital na Amorim, lidera iniciativas de inovação e digitalização no maior grupo mundial de cortiça, tem uma vasta experiência em gestão de projetos tecnológicos e processos industriais, passou também pela consultoria, pela Accenture, pela Inégio, pela PBS e na gestão de projetos também pela Sonai. Muito obrigado, Luís. E, por fim, o nosso quarto convidado, a Sandra Bernabé. A Sandra é licenciada em Gestão, uma pós-graduação em Gestão de Serviços pela FEP, tem uma vasta experiência a liderar equipas e a gerir projetos em ambientes dinâmicos, possui competências em desenvolvimento de negócios, é Innovation Manager na BioWare, onde coordena projetos de inovação nas áreas das Smart Cities, das telecomunicações e da sustentabilidade. Agradeço uma vez mais a presença dos nossos convidados. Nós, de facto, estamos aqui numa sessão dos desafios do digital. Tivemos a oportunidade ontem de assistir aqui a uma excelente sessão sobre os desafios de futuro. Hoje ainda, antes desta, tivemos uma outra excelente apresentação sobre cibersegurança. Continuamos com um tema que também é muito desafiante, os desafios do digital, mas todos interligados. Vivemos, de facto, este momento de transformação profunda, num ambiente que nós muitas das vezes dizemos que é volátil, que é um ambiente incerto, que é um ambiente complexo, que é um ambiente ambíguo e, ao mesmo tempo, é um ambiente de muita interdependência e, ao mesmo tempo, competitivo. E, portanto, temos aqui uma série de ingredientes muito interessantes para discutir um tema que é os desafios do digital, que, na verdade, não podem ser vistos unicamente na dimensão da tecnologia. Há uma tendência para a gente olhar para o digital e pensar logo em tecnologia, vimos isso exatamente na sessão anterior. Tecnologia, processo e pessoas serão ingredientes fundamentais e, portanto, a ideia é vermos a digitalização como um catalisador para uma indústria, para um negócio que se quer mais limpo, mais resiliente e mais sustentável. Já se falou aqui várias vezes da questão da resiliência. Eu diria que nós temos que juntar muito a essa dimensão, a dimensão da descarbonização, da sustentabilidade, e estou certo que teremos a oportunidade de discutir aqui nesta sessão. Ainda muito recentemente, em fevereiro deste ano, a Comissão Europeia lançou mais uma iniciativa, mais uma, são várias, mas naquilo que foi, no decorrer do que foi o relatório Draghi, que tinha sido apresentado uns meses antes, e a Comissão lançou aquilo que será a estratégia para a área industrial, precisamente para abordar o fosso de inovação entre a Europa, a China e os Estados Unidos, para resolver o problema da descarbonização de uma forma, diria, com maior eficácia, e lançou uma iniciativa muito interessante que se chama o Clean Industrial Deal, que é uma agenda estratégica muito orientada à transformação digital do setor industrial. E isto é uma questão muito importante, que é, quando se pensa em digitalização, não podemos pensar em digitalização dissociada da dimensão da descarbonização. E, portanto, este vai ser um aspecto importante. E nesta sessão teremos a oportunidade de ter aqui 4 intervenções de áreas completamente distintas. A EDP é uma área muito grande, como sabem, de referência no setor onde atua. A Amorim, uma empresa de referência no setor onde atua. A Accenture, uma visão bastante diferente da área, com muito mais abrangência de diferentes geografias, diferentes clientes no domínio da consultoria, e naturalmente uma outra empresa também de base tecnológica, aqui representada pela Sandra. Portanto, vamos organizar a ação desta maneira. Eu tinha desafiado cada um dos palestrantes, primeiro, a fazer uma pequena apresentação para a audiência, portanto, vou pedir isso, e depois, numa fase seguinte, então, temos aqui uma série de questões que gostaríamos de discutir conjuntamente e, naturalmente, com vocês também, e daremos já arranque à primeira apresentação. Convidava o Nelson Pinho para essa primeira apresentação. Está a funcionar. Se calhar uso o microfone, é mais fácil. Vou-vos apresentar um pouco a EDP. A maioria de vocês conhece a EDP comercial, mas a EDP é muito mais do que isso. Nós estamos presentes
em 30 países, em 4 grandes regiões, na região da Europa, na região da APAC, portanto, assediado a nosso headquarter nessa área em Singapura. Temos presença fortíssima num dos nossos principais mercados, que é nos Estados Unidos, portanto, e América do Norte, e também Latam. Nós, ao longo destes últimos anos, temos vindo a fazer uma aposta muito significativa na área das energias renováveis. Estes dados já foram ultrapassados, vocês estão a ver aqui o nosso Energy Mix. Ao dia de hoje, a EDP já produz 98% da nossa energia via fontes renováveis, o que é de facto um marco muito interessante e demonstra a liderança da EDP neste setor. Uma das empresas portuguesas que nós podemos orgulhar-nos de ser líder mundial num setor tão relevante quanto este. Nós estamos seguramente no top 5 das maiores empresas do mundo na área da energia renovável. Para entenderem o quão diferente é a EDP do que muita gente conhece, sobretudo em Portugal, que é mais a nossa área de retalho, ela praticamente nem aparece aqui no EBITDA. Portanto, nós estamos a falar do mix de resultados em que 67% vem da nossa capacidade de produção renovável, portanto, hídrica, solar e de vento, e também das nossas redes, muito implantadas na Ibéria, muito implantadas também na América do Sul. O professor Américo Azevedo trouxe-me aqui um desafio de falar sobre a digitalização e qual é que tem sido o nosso foco na digitalização. Podíamos falar de muitas dimensões, obviamente hoje já tocamos no tema da cibersegurança, podíamos tocar na importância dos clean core e dos sistemas base, RPs, CRMs, etc. do sistema, mas de facto isso não tem sido a nossa principal prioridade, apesar de, obviamente, nós temos feito muitos investimentos nessa área e haver relação com aquilo que vos venho falar hoje, que é da inteligência artificial. In a world where data flows endlessly and technology evolves by the second, there is one thing that unites us all: the power to create, transform, and innovate. From the everyday solutions that simplify lives to the breakthroughs that push the boundaries of what's possible, data and AI are the tools shaping our future. This is where ideas ignite, where collaboration gives rise to innovation, where each connection sparks the next big leap forward. Together, we'll build the future of data and AI. Nós no grupo já temos mais de 300 produtos de Data and AI, dos quais especificamente a AI são mais de 130 modelos. Isto significa que nós temos vindo a investir nesta área já há algum tempo e temos uma estratégia muito clara. E é isso um pouco que eu vos queria abrir aqui um pouco o véu dessa estratégia e como é que nós estamos a implementar. Em primeiro lugar, uma visão que é partilhada pelo nosso board global e que é transmitida e conhecida por todos os colaboradores. Nós queremos ser os líderes mundiais no setor de energia na área da AI. E estamos a dar passos fortes nessa área. Em segundo lugar, temos um roadmap muito claro. Claro que fizemos dezenas, eventualmente centenas de pilotos com Generative AI e tudo nos últimos anos. Mas não é a nossa estratégia focar em tudo isso. Nós definimos 7 grandes avenidas, que são as nossas, aquilo que nós chamamos as Big Bets, e nós temos que concentrar os nossos melhores recursos e a maioria do nosso investimento nessas 7 avenidas. E porque são essas que nos vão permitir alavancar a maior fatia de valor e de benefício. Em terceiro lugar, mudança. Os co-pilots são muito interessantes e os agentes são muito interessantes por nos ajudarem a fazer a melhoria da nossa produtividade. Quando nós melhoramos a produtividade de cada um dos colaboradores, obviamente que nós vamos garantir que a empresa, toda ela, melhora. Mas quando nós olhamos para os processos e para os sistemas core da companhia,
Nós não vamos lá por criar agentes ou assistentes em cada um dos passos. Isso vai permitir que nós façamos otimizações locais. Aquilo que nós temos que garantir é que vamos ter que investir $2 por cada um que investimos em AI no change management, no redesenho dos processos em si. Garantir que um processo que era feito em 10 etapas passa para 6 ou passa para 5. Não que fazemos as 10 etapas de forma mais eficiente. E, portanto, isto é tão relevante para nós que faz parte de um dos 4 pilares da nossa estratégia. E, por último, mas não em último, as fundações tecnológicas. Sem boas fundações tecnológicas na área de dados, nós não vamos ter bons resultados. Não foi incomum nós implementarmos sistemas de inteligência artificial, apoio ao contact center, assistentes, etc., e chegar ao fim e ver que os resultados não eram aqueles que nós estávamos à espera. O algoritmo funcionava bem, mas depois o valor que ele nos estava a trazer enquanto utilizadores daquela informação não era muito grande e nós não o podíamos usar. Porquê? Porque a qualidade da informação não era a melhor. E, portanto, nos últimos anos nós temos feito um investimento enorme em garantir que todos os nossos dados estão na cloud. Nós, ao dia de hoje, não temos dados on-prem. Temos tudo em sistemas na nuvem, em vários hyperscalers, e todos os nossos data hubs, etc., já estão disponíveis a toda a organização dessa forma, o que nos dá grande agilidade. Outro aspecto muito importante tem a ver com o data governance. A forma como nós olhamos para os dados e qual é a fonte da verdade é absolutamente essencial para nós acelerarmos a criação de produtos da AI. E, portanto, é muito importante que um dado de um transformador, de produção de uma turbina, seja igual em Portugal, em Lisboa, no Porto, em Oviedo, em Singapura ou em Houston. E não era assim, porque nós tínhamos diferentes estilos de informação. Aquilo que um americano achava que era aquele sinal que vinha da turbina era completamente diferente daquilo que o mesmo técnico da turbina em Singapura achava. Ao dia de hoje já não é assim no Grupo EDP. Nós fizemos um grande investimento nos últimos anos de uniformizar o nosso catálogo de dados, exatamente para depois podermos aceder a esse catálogo e quase cherry picking os nossos data scientists e data engineers poderem criar novos produtos de forma rápida e acedendo à informação certa. Por último, não esquecer do tema do data quality. Garantir que estas plataformas de governança de dados olham e têm elas próprias também algoritmos de inteligência artificial que nos conseguem olhar e aferir a qualidade da informação que nós lá temos e até melhorá-la automaticamente. Não é um processo fácil, mas a geração de dados sintéticos para nós cobrirmos espaços de dados, corrigir dados mestre, etc., são já hoje capazes de serem feitas por também inteligência artificial. E, portanto, garantir que estas fundações estão lá é absolutamente essencial. Por último, não esquecer do ecossistema de parceiros. E garantir que vocês têm parceiros estratégicos que nos conseguem ajudar a trazer inovação, a trazer casos da mesma ou de outra indústria para nós implementarmos é absolutamente essencial para nós acelerarmos. E com isto eu deixava o mote da minha apresentação e não avançava mais. Muito bem. Muito obrigado, Nelson. De seguida vamos então agora a ver também uma apresentação do engenheiro Rui Costa, da Accenture. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e parabenizar também a organização por esta iniciativa tão importante, estarmos aqui em comunidade a falarmos sobre tecnologia e sobre indústria. Eu, de certa forma, vou focar a minha apresentação... Deixa-me ver como é que isto funciona. Eu vou focar a minha apresentação em 2 pontos, vou tentar ser sucinto. Vou, em primeiro lugar, começar por fazer um enquadramento breve da indústria nacional na economia nacional e falar um pouco dos desafios atuais que a indústria atravessa. E num segundo capítulo, irei abordar quais é que são, no nosso ponto de vista, as principais dimensões que devem ser consideradas na abordagem para enfrentar os desafios atuais e falar um pouco também de alguns use cases tecnológicos que podem vir a ser enablers para, efetivamente, dar resposta a mesmo estes desafios. Portanto, fazendo aqui números, acho que são sempre importantes, são dados muito objetivos, eu acho que é importante estarmos todos no mesmo
analisarmos todos, tirarmos uma fotografia à indústria nacional e percebermos todos em que contexto é que nós estamos. A indústria nacional, ao longo dos últimos anos, efetivamente tem vindo a crescer, tem tido uma evolução constante, eu diria, no sentido positivo, com exceção do ano 2020, em que houve ali uma recessão no sentido de pós-Covid, na altura do Covid, em que houve o volume de negócios e o volume de acrescentado bruto diminuiu substancialmente, mas foi recuperado de uma forma exemplar logo no ano seguinte. No ano seguinte conseguiu, de uma vez só, ultrapassar os níveis anteriores e tem, de certa forma, inclusive, crescido, comparando com a média da União Europeia, a um nível superior daquilo que é, nos últimos anos, do que é a média dos países da União Europeia 27. Se olharmos para a representatividade da indústria no produto interno bruto, aquilo que nós verificamos é que cerca de 12% é um dado inferior à média da União Europeia e é não por decréscimo, como vemos no slide do lado esquerdo, mas porque há um aumento de outras atividades da economia, tem vindo a diminuir nos últimos anos. E mesmo assim continua a ser abaixo da média da União Europeia. Se olharmos para em termos de dimensão, e há aqui dois dados que eu depois gostaria de referir e dar aqui alguma atenção, em termos de dimensão das empresas, estamos isto numa evolução entre 2017 e 2022, nós estamos, de certa forma, em termos de número de empresas semelhante, o volume de negócios subiu substancialmente nos últimos anos, esta análise é nos últimos 6 anos, superior à média da União Europeia, o número de empregados sensivelmente em linha com aquilo que aconteceu nos outros países. O grande ponto aqui, e acho que duas curiosidades são importantes, uma delas não é novidade para ninguém, uma delas é produtividade, efetivamente nós temos um problema de produtividade no país. Em termos comparativos, e se fizermos esta análise, somos, em nível de produtividade, metade daquilo que acontece na média da União Europeia e é um valor que tem vindo não temos vindo a recuperar. Ou seja, este gap, esta diferença entre estas duas realidades tem-se vindo a aumentar. Outro dado importante é a representatividade das pequenas e médias empresas. Nos dois casos, a maioria das empresas são pequenas e médias empresas, isso é igual, diria, em toda a Europa. No entanto, o fator que é interessante é as pequenas e médias empresas em Portugal representam 54% do volume de negócios, em contrapartida daquilo que acontece com a União Europeia, que representam 30%. Nós, na realidade, temos aqui também outro desafio, que é temos um grande número, que representa uma grande dimensão das pequenas e médias empresas, portanto, isto tem que também de ser em conta das soluções que viermos a encontrar para, diria, resolver um dos grandes desafios que temos na indústria nacional, que é o aumento da produtividade. Em termos de digital, eu diria que isto é embora esteja escrito que é uma limitação, eu acho que isto é mais uma oportunidade, porque, de certa forma, o índice de digitalização de classificação de digitalização europeu coloca-nos e tem-nos vindo a colocar ao longo dos últimos anos no 16º lugar, o que não é propriamente mau na medida se virmos como uma oportunidade. Ou seja, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de utilizar a digitalização como um fator que eventualmente possa vir a ser, não será o único, mas é um fator que pode vir a ajudar as empresas a melhorarem numa perspectiva e, se quisermos centrar nesse ponto, por exemplo, na produtividade. Por último, só dar aqui um highlight de alguns pontos que considero que são importantes e muitos deles já foram falados e têm vindo a ser falados também e provavelmente vão ser falados noutros fóruns. Vivemos um tempo de incerteza política e económica, mesmo em termos industriais, toda a deslocalização que aconteceu nos últimos anos está-se a reequacionar, ainda se falou um bocado do relatório Draghi, portanto, há vários motivos, há aqui alguma incerteza que pode ser, inclusive, também encarado como uma oportunidade para as indústrias nacionais. A revolução tecnológica que está em curso é brutal, é extraordinário a evolução nesta área, portanto, é também uma tendência e é algo que tem que ser tido em conta. O ecossistema industrial em evolução no sentido em que as empresas por si só já não são aquilo que eram há algum tempo atrás, ou seja, cada vez há uma diluição daquilo que uma empresa pode vir a ser. E dou alguns exemplos, se calhar, se vocês pensarem na Tesla, por exemplo, a Tesla não é... Será só uma empresa que constrói automóveis? Se calhar não.
também tem alguns interesses, por exemplo, na energia. Portanto, a EDP, podemos considerar até que ponto é que a Tesla tem algum tipo de interesses comuns com as utilities. Portanto, há aqui alguma diluição e alguma mistura daquilo que as próprias empresas na cadeia de valor podem vir a representar. Há mudanças de expectativas do lado do cliente na área de B2B, aquilo que nós vivemos enquanto pessoas, enquanto na nossa vida pessoal queremos levar também para a nossa experiência profissional, alterações no produto, e há um tema muito importante e desafios muito relevantes ao nível do talento, como tem vindo a ser falado também aqui em várias oportunidades. Portanto, todo este é um panorama que nos leva a pensar como é que nós vamos encarar isto. Ou seja, nós estamos e acreditamos, enquanto Accenture nós acreditamos, estamos a viver um momento de reinvenção e um momento que temos que aproveitar e repensar qual é que é o papel e a posição de cada uma das empresas. E diria, este é um slide que considero bastante importante, vou tentar ser rápido, mas há aqui 6 dimensões que nós consideramos quando nós estamos perante este desafio que nós devemos ter em consideração. Por um lado, uma dimensão estratégica, alinhamento completo em toda a organização, uma liderança forte. Devemos ser ambiciosos. A dimensão ambição é importante. É importante na medida em que devemos, ao mesmo tempo, não querer abarcar também de uma vez só o mundo todo, passos e passos lentos, mas com vitórias rápidas, para ganhar dinamismo à própria organização. Portanto, qualquer jornada de transformação que vocês possam estar a pensar, acho que esta é uma dimensão que deve ser tida em conta, e acho que o Nelson também comentava isso, nós devemos vitórias rápidas. Ou seja, acho que este conceito de atingir rapidamente o sucesso é algo que cria um dinamismo importante dentro das organizações. A componente sem silos, na perspectiva em que todas estas informações são integradas internamente e externamente. Devemos estar atentos também aos parceiros e englobar nesta transformação todo o ecossistema que conseguimos trabalhar. Inspirado nas pessoas, usar a tecnologia como diferenciador, sem dúvida, isso é um ponto fundamental, e dinamismo. Dinamismo na perspectiva em que nem tudo vai correr bem à primeira, mas nós temos de estar conscientes que devemos testar, devemos tomar decisões rápidas, e se não corre bem devemos voltar, devemos repetir o fail fast, falhar rápido, vamos falar uma expressão em português, o testar o testar uma iniciativa e avançar para outra, por forma a encontrar a melhor solução para a empresa. Uma mensagem rápida aqui, para não me alongar muito: a tecnologia não é o centro. O centro são os processos, são a área de negócio. Portanto, este é um ponto importante, é aquilo que eu quero deixar neste slide, e para ser rápido. Portanto, a tecnologia é um enabler de todos os processos e toda a cadeia de valor dentro da empresa. Portanto, eu tenho que pensar primeiro nos processos e nas pessoas, e a tecnologia é que me tem que vir ajudar a concretizar os objetivos e a otimização que pretendo para os meus processos. Eu tinha aqui um conjunto de slides que vou passar rápido e vou-me focar no último slide, que são alguns exemplos, use cases que alguns dos nossos clientes já estão a usar e a fazer. E vou dar aqui 1 ou 2 exemplos, desde os trabalhadores conectados, por exemplo, ou seja, ser capaz de conectar os trabalhadores em termos de higiene e segurança no trabalho, para garantir que as pessoas não correm riscos, a questão de inspeções de vídeo na qualidade dos meus produtos, por forma a maximizar ou encontrar problemas nos produtos que estou a desenvolver, ou, por último, aquilo que são conhecidas como as digital plants, ou as fábricas conectadas, e termino desta forma: a informação e a quantidade de informação e dados que é recolhida é bastante grande e deve ser um ponto de atenção fundamental, como o Nelson também dizia há pouco, para que eu possa vir a ter e usar a tecnologia de uma forma eficiente. E pronto, desta forma terminava, espero que gostem e vamos ter a oportunidade depois aqui de falar ao longo do tempo. Muito bem, muito obrigado. Passamos agora então para a apresentação do Luís. Olha, falta-me. Desculpa, Luís.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à organização pelo convite. Portanto, eu estou aqui em nome da Corticeira Amorim para vos apresentar, eu vou fazer uma apresentação relativamente rápida sobre o que é a Corticeira Amorim e sobre como é que nós queremos estar e posicionar neste mundo, tendo em conta que somos uma empresa histórica com 150 anos e, portanto, temos aqui todo um lastro grande de inércia pela frente e, portanto, vamos então. Portanto, nós somos líderes mundiais de cortiça, temos 150 anos, estamos espalhados pelo mundo todo, como podem verificar, temos mais de 30 mil clientes. A nossa especialmente fora de Portugal, Estados Unidos, temos um problema com o nosso amigo Trump, como várias empresas, e, portanto, basicamente somos isto, nós temos cerca de uma faturação de 1 bilhão, uma empresa relativamente grande para Portugal, uma empresa pequena no contexto internacional. Esta é uma nota muito importante para o nosso negócio. Nós extraímos a cortiça, portanto a casca do sobreiro. Um dos grandes problemas que nós temos é que para um produtor florestal, só a partir dos 43 anos é que começa a ganhar dinheiro, que é quando na terceira tiradia da cortiça nós conseguimos efetivamente trazer valor e ganhar dinheiro no investimento. Portanto, eu quando penso em investir nesta área, não estou a investir para os meus filhos, estarei a investir para os meus netos. Portanto, eu com a minha idade, se começar a investir agora, quando começar a ter o retorno, já cá não estarei provavelmente, e portanto, isto é claramente um drive importante no nosso negócio e basicamente está a viver cerca de 200 anos. Pronto, como expliquei, estamos basicamente um bocado pelo mundo todo, estamos em todos os locais onde há produção de vinho, ok? Portanto, essencialmente nós produzimos rolhas, entre várias outras coisas, vamos falar também um bocadinho disso. Vamos passar rápido, porque creio que não temos assim muito tempo. Nós, na prática, temos 3 unidades de negócio. A Molinho Florestal. A Molinho Florestal é responsável por recolher a cortiça no montado. A cortiça não é da Amorim, é de produtores florestais. Nós só temos cerca de 1% do montado nacional. Tudo o resto vem dos produtores. A Amorim Cork, de onde eu faço parte como responsável da transformação digital, produz rolhas. Essencialmente produz rolhas. Aquilo que vocês fazem, tiram numa garrafa contém para beber vinho, e a Amorim Cork Solutions faz tudo o resto, ou seja, toda a cortiça que não serve para rolhas vai para aplicações na Cork Solutions, tipicamente flooring, insulation e por aí fora. Amorim Cork, muito rapidamente alguns números, 750 milhões de euros essencialmente de volume de faturação, produzimos 21 milhões de euros por dia que exportamos para o mundo inteiro, 21 milhões por dia. Portanto, para nós é fundamental controlar o processo. Okay? É mesmo muito fundamental, porque uma rolha, e vamos já passar para a frente, nós temos 3 tipos de rolhas, como podem ver. A rolha natural é uma rolha única, portanto, cada rolha é uma rolha. É, na verdade, um cilindro de cortiça tirado e extraído da prancha. Temos depois as rolhas técnicas, que são rolhas muito mais fáceis, por assim dizer, de controlar, porque, na verdade, é um granulado com cola, portanto, presente em vinhos de gama média, média-baixa, rolhas naturais de gamas elevadas, e depois temos os espirituosos, que são as nossas rolhas para brandies, conhaques e por aí fora, que podemos mostrar aqui. Portanto, nós temos rolhas naturais, rolhas técnicas, e depois daquele lado temos as rolhas espirituosas para um conjunto de bebidas brancas. O que é que nós temos feito desde 2017? Nós apoiamos em 2017 na Accenture, que nos ajudou a fazer um diagnóstico daquilo que seria a nossa, eu não chamaria revolução, eu não chamaria transformação, seria revolução digital. Ou seja, nós estávamos muito atrás, estávamos numa situação em que estávamos ali, portanto, nós recolhíamos dados completamente intensivos, tínhamos as máquinas a produzir de forma autónoma, não tínhamos nenhuma forma de ligar máquinas, dávamos registro de produção manual em 2017. E, portanto, foi decidido, e bem, pela organização, que tínhamos que nos preparar para os tempos modernos, porque a adaptação é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Nesta forma, implementamos um conjunto vou passar rapidamente, de projetos, um ERP, implementamos soluções de OutSystems em low-code, implementamos uma ferramenta de gestão da produção no chão de fábrica, muito interessante, porque nós tivemos que dar formação a operadores que alguns deles não sabiam ler, e, portanto, foi uma revolução também e uma transformação grande de conseguir colocá-los a trabalhar com este tipo de ferramentas. O que é engraçado é que, depois de os convencer, são as primeiras pessoas a usar a ferramenta.
E, portanto, tipicamente, é muito gratificante conseguirmos fazer este desenvolvimento e estas implementações. E, portanto, alguns em 2025, nós diríamos que estamos por aqui, estamos no momento em que estamos a conseguir ver o que é que está a acontecer, em alguns casos estamos a conseguir perceber o que está a acontecer. E estamos num caminho de transformar, como os colegas já disseram, transformar dados em informação. Fundamental para conseguirmos tomar decisões para o futuro. O nosso objetivo final é sempre o mesmo, é eu conseguir entregar o melhor produto ao meu cliente final e cumprir a promessa que tenho com ele. Portanto, entregar o melhor produto, o cliente está contente, o cliente volta, o cliente fica fidelizado. Portanto, é sempre esse o objetivo de qualquer transformação e de qualquer implementação. E, portanto, nós para 2028, como grandes projetos, temos machine learning a implementar num conjunto de máquinas na escolha eletrónica, portanto nós analisamos um conjunto de rolhas uma a uma e temos que garantir que elas são classificadas na classe correta e, portanto, para nós é fundamental classificar corretamente essas rolhas. Temos também, manutenção preditiva para nós é fundamental, como é fundamental a visibilidade no dia-a-dia da nossa operação. Fundamental. E, portanto, mais uma vez, temos de transformar dados em informação. Os dados são um problema, continuamos a ter silos de informação, nem sempre é fácil. Fizemos esta migração à nossa velocidade, não à velocidade da EDP, a nossa migração também para cloud e por aí fora. Também estamos praticamente com tudo em cloud, mas temos ainda um trabalho grande de governança de dados para trabalhar, para uniformizar, porque só com dados nós conseguimos, e informação correta, conseguimos depois extrair a potencialidade das novas ferramentas que por aí vêm. E, portanto, nós queremos estar ali. Achamos que a nossa ambição 2028-2030 será estar ali, perceber o que está a acontecer e em setores críticos da nossa área de atuação, na nossa produção, sermos capazes de implementar modelos de machine learning, que temos alguns, temos 2 ou 3 bots, temos meia dúzia de ensaios. Nós mudamos a filosofia do test and fail para a filosofia do test and learn. Portanto, nós temos que convencer a nossa administração que nós estamos a testar para aprender e com isso conseguir ser mais rápidos e mais eficientes a entregar soluções para a organização. Deixo só aqui algumas reflexões. Acho que é fundamental o alinhamento total da organização para este tipo de transformações. Continuo a achar, como os nossos colegas também disseram, fundamental o conhecimento das pessoas. As pessoas têm que ser formadas, temos que as envolver numa gestão da mudança também fundamental. E termino com esta frase, que acho que é uma frase sintomática, que eu todos os dias me debato com ela, que é que vocês conhecem perfeitamente, que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, e eu com certeza muitas vezes também sou comida ao pequeno almoço, mas temos mesmo que continuar nesta senda de mudança e transformação, porque só assim é que a organização evolui e estará mais próxima e estará melhor preparada para o futuro, porque o futuro está aí e é inegável. Portanto, não podemos de outra forma a não ser estar preparados para o futuro. Obrigado. Muito bem. Convidava agora a Sandra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui. É um gosto enorme nós estarmos aqui convosco. E eu estou aqui em representação da UbiWare. Nós somos o parceiro tecnológico, somos alguém que já, na sua base, é tecnológico, que nasceu já com esta ideia de resolver estes desafios da transição digital. Trabalhamos sobretudo com smart cities, não só, mas uma grande parte vem daí. Estamos em Aveiro, trabalhamos com várias cidades no mundo e verão algumas mais à frente. Estamos a antecipar o futuro. Há 17 anos que estamos a dizer isto, estamos cá já há algum tempo e já na altura falávamos em smart cities, quando não se falava ainda assim tanto neste termo, e agora cada vez mais em territórios inteligentes. Estamos nesse setor, estamos também nas telecomunicações e também temos aqui a atuação no setor das novas tecnologias. Nós somos uma empresa que nasceu como uma empresa de investigação e desenvolvimento. É daí que vem toda a inovação que depois aplicamos aos produtos que comercializamos. Portanto, a nossa base, somos uma empresa de research e investigação, ou seja, que procura trazer o melhor da tecnologia para depois colocar ao serviço do cidadão.
Não fazemos isto sozinhos, obviamente, temos uma rede de parceiros, entre os quais a Fireware, entre os quais a TIS.pt, que está cá hoje inclusive, entre outros que nos ajudam a alavancar as soluções que apresentamos. E estamos em mais de 75 cidades no mundo. Com estes projetos que fomos desenvolvendo e com os produtos que já colocamos no mercado, conseguimos ter uma presença bastante interessante e também ajudar e perceber desafios de diferentes dimensões. Uma das nossas principais soluções é a nossa plataforma de gestão urbana, sobretudo para municípios, para entidades públicas, para comunidades intermunicipais. Não se esgota aí, mas foi um dos produtos em que nós investimos mais desde cedo e tem uma filosofia que talvez seja interessante para o debate que estamos a ter aqui. O produto em si, obviamente, interessante para nós, mas a filosofia que temos por trás. Nós acreditamos que cada cidade pode ser vista como um sistema nervoso. E o que é que isto significa? Que nós temos os sensores, que são, no nosso caso, no nosso corpo, a nossa pele, os nossos ouvidos, a nossa visão, que captam a informação. E depois temos um sistema central que a processa. E as cidades é a mesma coisa. As cidades têm sensores de ruído, têm sensores de trânsito, têm câmaras e captam a informação e cabe a uma plataforma, a um sistema central, transformar essa informação. E é com base nessa filosofia que nós criámos a nossa plataforma, mas não só. Nós, depois de vários anos no mercado, começámos a pensar que esta filosofia que aplicamos, o City Nervous System, pode ser aplicado, na verdade, a outros contextos, a outros setores. A indústria, aos esportes aquáticos, no fundo, qualquer setor pode ser visto desta forma. E daí trouxemos o conceito para a Digital Nervous System Testbed. Nós atualmente temos uma testbed que permite que startups e PMEs possam avançar com as suas soluções de TRLs mais baixos, níveis de tecnologia mais testada laboratorialmente, para TRLs mais altos e, portanto, mais perto do mercado. É isso que nós estamos a fazer na nossa testbed. Temos soluções Edge to Cloud, que permitem que empresas nacionais possam alavancar as suas soluções e, de forma mais rápida, chegar ao mercado, evitando também o vale da morte. E sabendo que estamos neste contexto em que em Portugal estamos atrasados na digitalização, isto é especialmente importante. Nós temos serviços, mais de 20 disponíveis, todos eles no nosso website, em vários setores. Vocês convido-vos a visitar se for do vosso interesse. E, por fim, dizer-vos que nós temos a nossa testbed, nós o Biware, mas não estamos sozinhos. Nós pertencemos a uma rede nacional de testbeds. Somos mais de 40 testbeds aprovadas a nível nacional. Várias entidades reconhecidas a liderar várias testbeds em diferentes áreas, para diferentes setores, quase para tudo o que podemos imaginar. E hoje estamos aqui com uma sessão de demonstração ali daquele lado e trabalhamos em rede. Estamos todos juntos a procurar trazer mais pilotos procurar desenvolver pilotos em Portugal para conseguirmos, de facto, fazer esta transição digital de que falamos aqui hoje. Portanto, nós aqui na Ubiware temos a nossa solução, alavancamos-la com esta ideia do Nervous System que estendemos a todos os serviços depois na nossa testbed e aos vários setores que abrangemos, mas temos também mais de 40 testbeds que podem também ajudar outras empresas a fazer esta transição digital. Obrigada a todos, convido-vos a visitar-nos. Muito obrigado, Sandra. Eu diria que temos aqui um excelente ponto de partida, diferentes contribuições muito ricas, aliás, cobrindo uma parte significativa da abrangência de quando se fala do digital. E portanto, vamos entrar aqui na nossa segunda parte da nossa sessão, e agora com algumas questões mais direcionadas aos nossos palestrantes, e eu começaria pelo Nelson, EDP. Portanto, a EDP tem um contexto, de facto, muito especial, é uma empresa global, diríamos, no fundo, não é? Com muita tecnologia por trás e neste momento, quando a gente fala em digital, falamos naturalmente em IA e nas grandes tendências e aquilo que já não são tendências, são realidades. E uma das questões, Nelson, que eu gostaria de colocar e que o Nelson, de certa forma, também já começou a abordar na sua apresentação. Na forma como vocês estão a utilizar a IA para transformar a empresa como um todo e que terão naturalmente desafios e oportunidades na adoção dessa inteligência artificial, como é que vocês de facto estão a conseguir fazer isso? E de que forma é que nós podemos garantir que a digitalização, no fundo, traz valor para o negócio? Porque é isto que a gente está aqui a falar.
Estamos a falar em digitalização, mas de que forma é que isto traz valor para o negócio? E não apenas complexidade ou iniciativas isoladas. Bom, eu posso-vos falar nisto em duas dimensões, uma dando alguns casos práticos e outra como é que de facto isto depois é possível fazer aterrar no terreno. Começando pela primeira, como vocês sabem, nós estamos 98%, como vos disse há pouco, dependentes do clima. Se faz sol, se chove, se temos vento ou não temos vento. E, portanto, sabemos, temos previsões de procura energética, mas é essencial para nós perceber quanta energia nós vamos produzir amanhã. Isto não é fácil, isto é altamente complexo. Cada vez mais a inteligência artificial está no cerne destas questões. Há modelos que são altamente evoluídos na Europa e agora outros nos Estados Unidos que têm vindo da Google, têm vindo da Microsoft, têm vindo de outros hyperscalers que conseguem prever com muito mais precisão aquilo que é o forecasting meteorológico, mas isso não chega. Porquê? Porque muitos desses modelos prevêem se está vento até 20 metros de altura. Mas isso para nós para pouco interessa, porque as nossas turbinas estão a 100, 80, 160, 180. E, portanto, nós temos que olhar para essa informação em combinação com as estações meteorológicas que temos no terreno, perceber qual é que é, olhar para os nossos meters que temos espalhados por todos os vários países, entender qual é que é a procura energética e conseguir fazer o matching do melhor mix energético para todo e determinado momento. Isto é só alguns exemplos. Outro exemplo, e que já vos será próximo, se vocês ao dia 2 ligarem para o Contact Center da EDP, a inteligência artificial já está a apoiar os agentes a entender qual é a melhor resposta que o agente físico, a pessoa, poderá dar. No futuro, vocês vão ter a possibilidade de pegar no vosso WhatsApp ou ir ao site da EDP e vão ter respostas completamente automatizadas que vão buscar informação ao nosso CRM, que vão entender quais são os procedimentos de resposta. Tudo isso está a acontecer. Mas não é fácil acontecer e, portanto, há pouco aflorei a necessidade de nós investirmos no redesenho dos processos de negócio, que são absolutamente essenciais, identificarmos claramente as áreas de maior valor para não desfocarmos os nossos recursos. Falei-vos também nas fundações dos dados, que são absolutamente determinantes, mas não basta. Eu diria que há aqui outros dois ingredientes que são muito importantes. Em primeiro lugar, garantir o upskilling de toda a gente. É um problema transversal à economia, não é só, obviamente, na EDP e na indústria energética. Nós temos que capacitar as pessoas para saber trabalhar com a inteligência artificial, para ter um espírito crítico perante os resultados que lhes são apresentados, de saberem o que é que podem e o que é que não podem colocar nesses modelos e estarem acostumadas a utilizá-los. Porque se for um corpo estranho e as pessoas não estiverem habituadas a trabalhar com essa ferramenta, é como toda outra qualquer que vocês possam entregar a alguém num shop floor. Se elas não estiverem acostumadas e se tiverem receio de as usar, não vão usar. E, portanto, vocês só vão conseguir ultrapassar a barreira se fizerem um esforço grande de upskilling e de acostumar as pessoas à sua utilização. E, por último, tem que haver aqui uma abordagem muito forte top-down. Às vezes por convencimento e às vezes por determinação. Porque a mudança de processos que estão enraizados, sobretudo nas áreas core do negócio, não são fáceis. E, portanto, ou acreditamos ou então vamos demorar anos a transformar. Isso não pode acontecer, porque se nós não fizermos, outros farão. Muito bem. Muito obrigado, Nelson, pela contribuição muito pertinente neste contexto. Eu agora colocaria aqui uma questão ao Rui e tem a ver com o seguinte. Eu acho que há muito aquela percepção, aquilo que a gente assiste quando se fala muito do digital e das tecnologias digitais, aquilo que eu chamo a promessa do digital. Há muitas promessas, quando se fala em performance, há sempre aumentos brutais de performance, etc., mas uma lógica de performance. E, por outro lado, aquele que é o decisor, quem tem que tomar uma decisão numa empresa,
que faz sempre uma avaliação, em primeiro lugar, quase sempre de retorno, na verdade. Qual é o retorno que eu vou ter? O que é que eu vou ganhar com isto? E tem uma dificuldade muito grande, muitas das vezes, de fazer essa conta de resultados, no fundo. Quanto é que isto me custa, quanto é que eu ganho? Porque neste momento, quando se fala no digital, em particular no AI, etc., há de facto muitas promessas, mas há poucas baselines. No fundo, para quem toma decisões, gosta de ter baselines, gosta de, eu vou apostar nisto, mas sei que aquilo já foi feito ali e acolá, e os ganhos foram estes e foram aqueles. E tem ali uma baseline, e portanto, eu fico com a percepção que muitas das vezes quem toma decisões está numa encruzilhada. Por um lado, é-lhes oferecido, é-lhes prometido um mar de benefícios, mas por outro lado, não sabem o que é que pode ganhar com aquilo no negócio. E, portanto, neste contexto, provavelmente haverá aqui vários erros. Aliás, o Rui mostrou aqui alguns indicadores muito interessantes, muitas vezes não há essa percepção, e por acaso os sigo com algum cuidado, que é, nós estamos abaixo de uma série de indicadores na média europeia, estamos atrás, mesmo quando se fala de digitalização, etc. Nós temos um fosso nosso para a Europa tem um fosso para os Estados Unidos e para a China, etc. Portanto, há aqui um duplo fosso que é preocupante. E, no fundo, quais são, naquilo que é a vossa experiência de consultoria e de uma abrangência muito alargada, quais é que são os maiores erros que as empresas, por um lado, cometem ao iniciar esta jornada, digamos assim, de evolução ou transformação, ou, por outro lado, também, como é que a gente pode ajudar as empresas tradicionais, as portuguesas, a superar esta paralisia digital? No fundo, há aqui uma paralisia ainda digital. Fala-se muito, mas ainda há uma paralisia. Ok, pronto, vou tentar responder várias perguntas numa só, vou tentar dar aqui a minha opinião e a minha experiência, partilhar convosco um bocadinho a minha experiência também. Eu acho que nós, para começar um bocadinho com o investimento e com a dificuldade em alguns casos em que nós temos, nomeadamente ao nível das comissões executivas de algumas empresas, em avançar para o investimento. Eu faço um bocado de paralelismo e tenho vindo a pensar nisso nos últimos tempos, até muito por causa desta nova questão da defesa e do orçamento da defesa e da necessidade e da obrigação que é passar de 2% para 5% e necessidade. Eu acho que a tecnologia também, nós estamos aqui num ponto em que as empresas também têm que encarar, de certa forma, esta situação com algo parecido, algo que tem que ser. Ou seja, eu acho que há necessidade, que em muitas comissões executivas e muitos decisores das empresas, a tecnologia é algo que é fundamental e inclusive, em estudos que fazemos, muitos dos CEOs já consideram que serem os primeiros a adotar tecnologia podem os diferenciar da concorrência. A tecnologia e negócio, como nós também costumamos muito dizer, tecnologia e negócio está muito ligado e é uma só coisa. Falar de negócio e não de falar de tecnologia cada vez mais é impossível. E, portanto, o investimento em tecnologia, de alguma forma, tem que ser feito. E, portanto, o orçamento de uma empresa, da mesma forma como tem para pagar salários e para comprar novas máquinas ou para um determinado tipo de investimento, deve contemplar, no nosso ponto de vista, um investimento em tecnologia. Claro que tem que ser feito uma adaptação a cada uma das realidades e por isso é que há trabalhos estratégicos que nós, inclusive, também fazemos, de IT Strategies, em que nós definimos e ajudamos cada uma das empresas a definir quais são, de acordo com a sua realidade, quais é que são os passos e a forma como é que podem vir a ser dados. Portanto, eu diria que, claro, mas ao mesmo tempo, e sem dúvida, que nós temos que medir o sucesso que estamos a ter na jornada que estamos a fazer. E uma das coisas que eu acho fundamental, e nós preconizamos e nós fomentamos isso muito em todos os projetos que fazemos, e alguns exemplos, é muito importante, junto de cada uma das direções que estão envolvidas numa implementação ou numa jornada tecnológica, definir logo à partida quais é que são os indicadores que eu me proponho melhorar. Ser objetivo. Nós temos que ser, e as empresas têm que ser objetivas, no sentido em dizer, eu quero melhorar com este projeto este conjunto de KPIs. Eu quero passar de X para Y. E estar claro para todos... Criar foco. E criar foco. Ou seja, isto traz foco, já falamos disso várias vezes, e, portanto, criar foco e criar medidas. E medir o sucesso, inclusive, para tomar a decisão de aprender, errar e aprender, e voltar atrás e voltar a fazer uma coisa diferente. Portanto, esta, em termos de investimento, seria um bocado esta a minha nota que queria dar. Perguntava também quais é que são os erros. Eu acho que há um erro que nós falámos aqui muitas vezes,
algumas vezes, tecnologia não é instalar, pegar um CD, como se fazia antigamente, pôr e as coisas já estão. Não é isso. Ou seja, tecnologia é negócio e, portanto, nós temos que olhar, e as empresas têm que olhar e não pensar que deve envolver toda a organização, as pessoas, os processos. É, sobretudo, processo, é uma mudança de negócio. Portanto, é muito importante não dissociar e encarar um projeto de tecnologia como um projeto de negócio, como outro qualquer investimento que está a ser feito na empresa, inclusive a mais operacional. Portanto, eu acho que este, muitas das vezes, é um dos problemas. Outros problemas está relacionado com a gestão da mudança, ou seja, a cultura e a gestão da mudança é algo que muitas das vezes, e o tratamento das pessoas e o acompanhamento da mudança das empresas é muitas das vezes descurado, portanto também é outro ponto que eu diria que também é importante ter sempre em consideração nestas jornadas que podem vir a ser feitas pelas empresas. Muito bem, muito obrigado, Rui, pela sua contribuição. Agora passava também ao Luís. O Luís apresentou aqui, acho eu, de uma forma muito clara, digamos, o roadmap, não o roadmap, mas o quadro de referência, o framework que a Amorim, no fundo, está a seguir nesta lógica de implementação de tecnologia digital, no sentido de endereçar aquilo que é o seu negócio, começando muito focado naquilo que é o processo produtivo. E eu acho isto interessante porque, sendo um negócio, de certa forma, daquilo que a gente chama os setores ditos tradicionais, estamos a falar de um setor de transformação da cortiça, e isto é sempre um desafio, de que forma é que eu vou conseguir, neste caso, trazer tecnologias de estado da arte, muitas das vezes emergentes, tendências novas, etc., para setores tradicionais, mas outro desafio também é a própria dimensão, porque a Amorim, no setor em que atua, é líder mundial, é empresa de referência, é maior, etc. Luís, naquilo que foi a vossa experiência ao longo dos últimos anos e que passou desde a implementação da ERPs, a implementação de MES, de dispositivos de sensorização, etc., se o Luís, e falou muito bem daquela questão da cultura e da relação com a estratégia ao pequeno almoço, não é? Que eu acho particularmente rica, não é? Como é que, daquilo que é a vossa experiência no vosso setor, como é que acha que se olhássemos para empresas de setores semelhantes, também tradicionais, mas bastante mais pequenas, provavelmente com muito menos recursos, como é que acha que, o que é que escolheria na mesma? Ou seja, que práticas é que dizia assim, eu disto não vou abdicar? Ora bem, eu diria que esse exercício é um bocado o que nós fazemos no dia-a-dia, ou seja, os recursos são finitos, portanto nós temos sempre que conseguir perceber onde é que conseguimos tirar valor da tecnologia, e a tecnologia está sempre ao serviço do que é o negócio. Eu acho que uma das grandes questões que nós temos que validar, e mesmo na Amorim passamos por isso, é que o investimento em tecnologia é necessário. Portanto, tem que ser visto como um investimento e não como um custo, como ainda em muitas organizações eu tenho um custo, tenho o meu licenciamento, é o senhor dos computadores, é o senhor das impressoras, e isso é um mundo que já passou, não é? E, portanto, nós obrigatoriamente temos que estar neste mundo digital. Eu olho para as duas últimas filas lá atrás, que são os nossos clientes do futuro e provavelmente os nossos decisores, e eles não vivem sem tecnologia. Portanto, a tecnologia está presente em todos nós e eu acho que esse é um driver fundamental, nós sermos capazes de conseguir ver e a virtude da tecnologia e olhar para isto como um investimento sustentado a médio e longo prazo. Definir bem quais são os principais pontos onde nós queremos atuar, não conseguimos ir a todo lado. Não temos recursos para ir a todo lado, a Amorim não tem recursos para ir a todo lado. Todos os dias nos debatemos em que eu quero investir X e recebo Y, sendo que Y é sempre uma fração de X, muitas vezes uma fração grande, e portanto compete-nos a nós conseguir fazer o melhor, conseguir mostrar as vantagens que temos em implementar, em termos de processo e em termos de produto, e essencialmente agradar aos nossos clientes sempre numa lógica de ter o produto melhor e mais fácil, mais rápido no mercado e na prática cumprir a promessa, que é o meu produto é o melhor produto no mercado. E eu diria que é uma constante redefinição de prioridade, ou seja, o roadmap, a estratégia está clara, mas nós vamos ter que nos ir ajustando em função do que vamos testando e apreendendo para fazer. Temos que reagir rápido.
Uma das coisas que nós fizemos, que também me deixa a pensar, é nós andamos 4 anos a implementar um ERP. Hoje em dia, 4 anos é uma eternidade. Eu, ao fim de 4 anos, provavelmente, muitas das coisas que implementei já estão cristalizadas, já nem sequer fazem sentido do ponto de vista de negócio. Portanto, é isto que nós temos que ser muito mais rápidos e muito mais ágeis a conseguir fazer. Pronto, e eu acho que, efetivamente, para as PMEs, provavelmente, com o chapéu de organizações e de estarem incluídas em fileiras do próprio negócio, conseguir alavancar e ter aqui uma estratégia mais de se concentrarem, porque efetivamente terão que passar por esse processo rapidamente. Não é? Acho que está claro para todos. Muito bem, eu acho de facto interessante, muito interessante a apresentação que o Luís fez há pouco, porque eu acho que muitas das vezes uns erros que de facto muitas empresas cometem é precisamente olham para a solução, quer dizer, olham para a tecnologia como uma possível solução, muitas das vezes não ligando todos os pontos, digamos assim, não é? E o Luís mostrou há pouco aquela vossa ideia, nós em 2028 queremos estar aqui. E isto também liga com o que o Rui há pouco falou, a importância de definir objetivos e onde é que eu vou querer estar, etc. E essa é a ideia de foco. E uma coisa interessante naquele esquema que o Luís mostrou foi que a vossa preocupação foi criar visibilidade, na verdade, que é um aspecto fundamental. É criar visibilidade. O que é que eu preciso, que tecnologia é que eu preciso, o que é que eu preciso mudar para saber o que está a acontecer. E essa muitas das vezes é uma das grandes dificuldades das empresas, não é? Aquelas que são pequenas, realmente quem decide e quem manda está lá e consegue ver em tempo real o que está a acontecer, pelo menos ver com os seus próprios olhos o que está a acontecer, mas quando a empresa fica mais complexa, de facto, é bastante mais difícil e daqui as abordagens estruturadas serão, de facto, fundamentais. Eu acho que foi aqui uma contribuição muito interessante, Luís, nesse domínio. Agora, passando para a Sandra, e a Sandra, aqui a UbiWare como uma empresa de base tecnológica, em que, no fundo, vocês usam tecnologias digitais para resolver desafios urbanos, não é? E eu achei particularmente interessante também o ter referido aquela questão da Rede Nacional de Testbeds, etc. E no fundo, haverão imensos pilotos a decorrer, não é? E um dos desafios que se colocam, na verdade, e quando se fala de digitalização de pilotos, é como é que a gente depois faz o deployment disto, como é que a gente escala isto, não é? Sandra, como é que se escala, como é que se podem escalar estes pilotos de inovação digital? Qual é a vossa experiência? Sim. Antes de mais, em rede. Ou seja, nós trabalhamos precisamente, criou-se esta rede nacional de testbeds para que possamos trabalhar em rede e não seja cada um de nós a trabalhar e a fazer os seus pilotos e desenvolver até ao nível que consegue e depois o piloto morre ali. Ou seja, a ideia é a rede conseguir suportar os próprios pilotos e um produto poder evoluir mesmo até fases mesmo muito próximas do mercado. É precisamente essa a ideia. Não há nenhum produto que possa sair das testbeds com um nível inferior a 5 de TRL. Portanto, aí a ideia já será mesmo que o piloto, que com as tecnologias que cada empresa traz, ou cada consórcio traz para esta rede nacional, consigamos de facto evoluir esse produto. E isso depois faz-se em cada área, por cada empresa de formas diferentes, mas de forma comum, através da tecnologia, mas através de tecnologia ao serviço daquele caso, não é? Portanto, nós conseguimos ter a tecnologia genérica, peças feitas, mas que depois conseguimos adaptar e dar capacitação. Acho que também é um ponto muito importante, porque faz parte deste processo das testbeds haver capacitação, ou seja, uma PME para que consiga depois de facto ter um deployment ou de facto manter a evolução ou manter o produto, precisa de estar capacitada, porque se vai a uma testbed, a uma empresa qualquer que lhe faz a evolução do projeto ou teste, do produto ou o teste, mas depois a empresa não sabe acompanhar, não está capacitada, também não serve de muito. Portanto, eu acho que é por aqui, pelo trabalho em rede, pela capacidade tecnológica que estas empresas que estão na rede nacional têm e pela capacitação que lhes está associada. E aí sim conseguimos apoiar as empresas e tentar ultrapassar aqui este vale da morte, onde muitas acabam por não sobreviver. Muito bem. Nós neste momento estamos aqui com um déficit de tempo. Tenho que pedir aqui à organização aqui um elásticozinho adicional, porque quando nós falamos de desafios do digital, nós não podemos falar da digitalização sem falar de uma série de outras coisas que de facto são relevantes. E uma delas tem a ver de facto com a questão da sustentabilidade, a questão da descarbonização. Aqui há uns anos li um relatório muito interessante, aliás, na altura tive a oportunidade de discutir com algumas pessoas,
que é uma série de investigadores tinham andado a estudar a questão do digital e chegaram à conclusão que o digital devia sofrer um reset. E quem estuda tecnologias digitais sabe que o reset é uma das funções sempre de base, fazer o reset, reinicializar o sistema. Então a ideia é que o digital, de facto, tinha que ser repensado. Tem havido muito desenvolvimento em torno do digital, mas de uma forma apenas como digital, dissociado daquilo que são as dimensões fundamentais, nomeadamente qual é o impacto ambiental, etc. E, portanto, nós não podemos falar do digital não olhando, digamos, para as outras dimensões, nomeadamente a sustentabilidade, e por isso é que, em particular na Europa, tem-se falado também muito no conceito do Twin Transition, na verdade, porque eu não posso avançar com uma coisa sem avançar com a outra, e este é um desafio particularmente importante. E, aliás, é neste contexto onde cai o novo Pacto Europeu, que vale a pena as empresas industriais de facto olharem, porque vai ser muito desafiante, ao mesmo tempo um sem monte de oportunidades, com o CID, o Clean Industrial Deal, que vale a pena olhar como resposta, de facto, aos desafios que o relatório Draghi colocou na Europa. E, portanto, eu aqui gostaria de lançar, não vamos ter tempo, uma última questão, em particular aqui ao Nelson, é a sustentabilidade e a digitalização estão frequentemente interligadas. Como é que vocês, na EDP, equilibram essas duas prioridades? Bom, como devem imaginar, a sustentabilidade para nós não é, nem pode ser uma buzzword, está absolutamente no core da nossa missão. A nossa missão é acelerar a transição energética. Ora, o AI veio, e eu estou aqui a introduzir o AI na dimensão tecnológica, veio-nos criar aqui um desequilíbrio na equação, porque o AI está-se a tornar um dos principais consumidores energéticos no planeta. Ora, vamos olhar isto como uma oportunidade. Então, o que nós temos que garantir é continuar a crescer e a acelerar a produção de energia renovável. Porque esta é a forma de nós alimentarmos os data centers que vos dão os serviços de inteligência artificial. E a própria inteligência artificial pode nos ajudar a fazer isto. Imaginem, por exemplo, uma das nossas grandes avenidas, das 7 que vos falei, é Intelligent Engineering. O AI pode nos ajudar a entender qual é que é a melhor localização, o melhor layout para uma wind farm, para perceber como é que eu vou posicionar as minhas turbinas, em que localização, comparar um terreno de um dono com outro terreno, onde é que eu vou poder maximizar a minha produção de vento, por exemplo. Isto era feito em meses, às vezes, com processos muito complexos. Agora pode ser feito em dias ou semanas. A questão do permitting, todo o processo burocrático de aceleração, de garantir todas as aprovações e licenciamento para a construção desses parques, tudo isso também pode ser acelerado com o AI, a relação com as várias entidades públicas e privadas, os pareceres que têm que ser dados baseado num conjunto de informação que é fornecida. Não há razão nenhuma para que isso não possa ser acelerado. E, portanto, estou-vos a dar aqui alguns exemplos de como é que, por um lado, a própria digital e a inteligência artificial nos está a criar um desafio e, por outro, como é que nós podemos utilizar o próprio digital para o resolver. E, portanto, a relação é umbilical. Explorar essa simbiose, no fundo. Rui, na sua apresentação também falou muito e bem daquilo que são as tendências globais e, no fundo, aquilo como vocês têm visto de facto, como é que isso está a impactar, no fundo, digamos, as empresas, etc. Naquilo que é a vossa experiência, o que é que neste momento está a impactar mais aquilo que são os vossos clientes, mais do ponto de vista das pessoas, as necessidades de competências que vocês identificam como críticas que não têm? Qual é a sua visão neste campo? Sim, um dos principais que está a impactar mais tem que ver com o talento. Acho que temos um tema relacionado com as pessoas em si, não só em alguns casos na perspectiva de talento, e talento tecnológico é um dos casos, a procura é muita e a oferta é pouca, portanto há realmente cada vez mais necessidade de conhecimento tecnológico, talento tecnológico, e o mercado é uma concorrência, o talento é uma competição pelo talento. Portanto, este é um tema importante e é um dos principais desafios e problemas. A própria escassez de recursos humanos, em alguns casos também acontece, a falta de mão de obra para trabalho operacional em algumas circunstâncias, em algumas indústrias também, em muitas circunstâncias é um problema também. E, portanto, eu diria que estes, de uma forma prática, são esses dois temas. Em termos, se olharmos numa perspectiva de
preocupações, e nestas preocupações estratégicas, e proveniente muito do AI, e proveniente muito da inteligência artificial e da necessidade e da visão que as empresas estão a ter, da importância que o AI vai ter no futuro, há muitos temas correlacionados com a AI que é uma preocupação que as empresas têm, nomeadamente os dados, ou seja, a qualidade dos dados e a preocupação na qualidade dos dados e obter informação é fundamental, e é uma preocupação que as empresas têm de ter uma estratégia de dados bem definida e bem orquestrada dentro da organização. Outro tema correlacionado tem que ver com a capacidade de armazenar esses mesmos dados, portanto, todo o tema de cloud e a jornada para a cloud é um tema também muito relevante, e algumas empresas já o fizeram, outras estão em curso de o fazer, portanto, é um tema também muito relevante e muito desafiante, que normalmente é uma das preocupações das empresas. E depois também, neste mundo, a própria capacitação das pessoas, e inclusive ao nível mais sénior das organizações, ao nível da Comissão Executiva. Portanto, é preciso educar, entre aspas, ou ensinar ou capacitar as empresas para utilizarem corretamente e responsavelmente e eticamente todas essas tecnologias. Portanto, eu diria que estes são alguns desafios principais que as empresas estão a ter nestes 2 parâmetros. Muito bem. Temos mesmo que ser telegráficos. Aqui uma pergunta telegráfica para o Luís, mas daquilo que é a experiência dele, das vivências que teve num conjunto na empresa onde se encontra, mas as empresas também por onde passou, e enfim, em todo esse vosso ecossistema industrial. Estão aqui muitas empresas aqui neste evento, umas maiores, outras menores. Que conselho, Luís, é que dava a essas empresas para de facto acelerarem, digamos, esta jornada, este percurso que vocês próprios têm vindo a fazer, e com as vossas lições aprendidas, o que é que diria assim de mais relevante que deveriam terem atenção ao fazer? Ora bem, eu acho que, para mim, na minha perspectiva, são dois temas. O primeiro, tem que haver uma estratégia clara da organização sobre o que é que queremos fazer, sobre de que forma queremos apostar, e claramente... Ter uma visão. Ter uma visão. Saber para onde queremos ir, o caminho vai-se construindo, mas saber para onde queremos ir. E a segunda coisa é claramente as pessoas. Nós fazemos parte da economia, temos dificuldade em recrutar e em reter talento. E eu acho que é importante as PMEs e as empresas perceberem como é que conseguimos reter talento, porque hoje em dia reter pessoas é muito mais do que lhes pagar um salário ao fim do mês. E portanto, as pessoas têm que se sentir bem onde estão a trabalhar, porque essa é, na verdade, a primeira casa delas. E eu acho que isso é fundamental, conseguir que os nossos recursos humanos se sintam bem no nosso local de trabalho. E para isso temos que providenciar certas e determinadas condições que muitas das empresas tipicamente portuguesas têm algumas lacunas. Posso falar da Amorim, que, por exemplo, o facto de ainda picarmos ponto é um problema para esta malta jovem. O facto de não termos teletrabalho instituído é outro problema para esta juventude. E, portanto, tudo isto causa-nos, como é óbvio, também questões que eu até gosto e até acho piada e até gostaria de trabalhar, mas portanto, todos esses benefícios são muito importantes, que eu acho, para atrair e reter as pessoas. E claramente as pessoas são o foco da organização, porque eu tenho dinheiro, posso comprar tecnologia, posso comprar máquinas, posso comprar tudo, não consigo comprar pessoas. Muito bem. E agora uma última questão para a Sandra. A Sandra falou, enfim, da importância do ecossistema naquela lógica de alavancar aquilo que seria a inovação do digital. Portanto, no fundo, uma colaboração, de certa forma, multissetorial, digamos assim. Mas, por outro lado, também, e referiu muito também aquilo que tem sido a vossa envolvência, a experiência e o foco naquilo que são as Smart Cities e em torno disso. Mas, no fundo, quando se fala também de Smart Cities, uma das preocupações que nos vem à cabeça é como é que vamos poder garantir que estas cidades ditas inteligentes não aprofundam as desigualdades? Porque, no fundo, há aqui uma questão importante, a exclusão digital, por exemplo, dos idosos, ou das próprias comunidades rurais, e, no fundo, há aqui uma questão de inclusão digital. No fundo, estamos aqui a falar de digitalização. Há pouco falou-se isso dentro das empresas, mas, na verdade, nós podemos ter aqui um problema de inclusão digital naquilo que é a própria sociedade. Qual é a vossa experiência? Como é que vocês pensam nisto?
Em primeiro lugar, já estamos a fazer um caminho de falar de cidades inteligentes para territórios inteligentes. Já não é só sobre meios urbanos, já até os meios menos urbanos podem ter digitalização e serem inteligentes, se assim quisermos dizer, e conectados. O desafio da exclusão social é um desafio real dos territórios. Nós não temos já a solução para resolver esse problema, seria ótimo se tivéssemos, mas há vários, cada vez mais, apoios do PRR a trabalhar nesse sentido. Nós trabalhamos sobretudo na digitalização da cidade e em conseguirmos ter dados sobre a cidade. Claro que ao termos dados sobre a cidade, inevitavelmente, invariavelmente, vamos afetar o cidadão e, em última instância, a população mais idosa. Porque se nós sabemos que, por exemplo, um autocarro é utilizado mais naquele local, aquela rota beneficia um conjunto de pessoas naquela situação, nós conseguimos também desenvolver soluções com base em dados, não é? E muitas das vezes aquilo que acontece nas entidades públicas é que, nos municípios, nas comunidades intermunicipais, é que não existem esses dados, ou quando existem não são tratados e não conseguimos utilizá-los para melhorar a vida do dia-a-dia do cidadão. É sobre essa parte que nós atuamos sobretudo, em conseguir dar aos decisores informação para eles atuarem. Depois, com base nisso, tentarem tomar as melhores decisões em relação a um conjunto imenso de oportunidades dentro dos territórios, desde a otimização de rotas para os transportes públicos, mas também para recolhas de lixo, por exemplo, decisões de fechar ou de abrir uma estrada. São coisas que impactam o dia-a-dia da cidade e que otimizam a cidade. Os idosos, a população mais envelhecida, continua a ser um desafio para todos e é um desafio que só vamos conseguir ultrapassar investindo nesta capacitação e na colocação da tecnologia ao serviço do cidadão. E nós temos estado muito focados nisso, ou seja, para nós há bocado falámos aqui que a tecnologia serve o negócio, serve os processos, para nós, que somos um provider tecnológico, serve as pessoas. E, portanto, nós ao termos um contacto muito próximo com municípios e com a população, nós conseguimos começar a aproximar cada vez mais a nossa solução do cidadão. E, por exemplo, com o portal de dados abertos, com informação disponível, cada vez mais promovemos a transparência e esta proximidade com cada um. E acho que a partir daí é que conseguimos tornar este meio mais aberto, mais inclusivo e mais próximo do cidadão. Muito bem, nós estamos muito para além do tempo, mas eu peço, enfim, à organização paciência por isto. Acho que foi aqui uma discussão interessante, de 4 palestrantes bem diferentes, de áreas distintas, mas complementares, abordando um tema que naturalmente não se encerra neste slot temporal, mas acho que deu para partilhar aqui uma série de ideias que estou certo que também permitiu enriquecer a própria audiência. Portanto, resta-me agradecer a presença de todos e agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade. Nós vamos continuar por aqui, portanto, estou certo que haverá oportunidade ainda para trocar algumas ideias entre as pessoas que aqui se encontram. Muito obrigado. Obrigado, uma vez mais, por terem quase cumprido o tempo. O que importa é que estamos na horinha certa para almoçar. Se quiserem almoçar, podem fazê-lo aqui atrás. Temos aqui um food corner, Bisu Bistro, tem vários menus, com certeza comida muito agradável. Nós retomamos às 2h. Não se esqueçam de visitar os stands, porque o TechNet Trends também é isso, também é algum networking. Eles estão por aqui em todo o espaço. Tenham então um bom almoço e até já.